Boa noite, senhoras e senhores que nos prestigiam, e boa tarde aos ouvintes da Rádio Comunitária e internautas. Havendo número legal em plenário, invocamos a proteção de Deus para declarar aberta a presente sessão, convidando a todos para, de pé, ouvirmos a palavra de Deus pela vereadora e secretária da mesa, Helena Chaves. Provérbio, advertência e conselho. Palavra do sábio. Inclina o teu ouvido e ouve a minha palavra. Aplica o teu coração, porque te será agradável dentro do teu coração. E sempre proclamará o que o Senhor te diz. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Agradecemos a presença dos senhores Tiago Paese, editor-chefe do jornal Folha de Garuva, senhor Valdir Bach, ex-vereador, senhor Juscelino Guarese, diretor das Águas, senhora Márcia Correia, ex-secretária de Educação, senhor João Romão, ex-prefeito, senhor Luiz Carlos Weber, chefe de gabinete, senhor Márcio Alves da Luz, conselheiro tutelar e representante do Garuvanete, e os demais presentes. Leitura da ata da sessão anterior pela servidora Adriana Rochadel. Ata da 27ª sessão ordinária da 12ª legislatura da Câmara de Garuva. Em 26 de agosto de 2013, reuniram-se os membros do Legislativo na sede administrativa da Câmara, sob a presidência da vereadora Luciane Pisque-Bong, contando com a presença dos vereadores, conforme livro de presença, folha número 56, verso. Leu-se a palavra de Deus pelo vereador Osiel Fernandes Matos. Leitura da ata da sessão anterior, que após aprovada, foi assinada pela mesa diretora. Leitura das correspondências. Convite para a festa Sagrado Coração de Jesus, ofício 388, 397 e 405 da Prefeitura de Garuva, ofício número 1 do Rotary Clube de Garuva e ofício 68 da APAI. Leitura do projeto de lei legislativo número 8, de autoria do vereador Reginaldo Rosa, e do executivo número 54, que dispõe sobre a abertura de crédito suplementar, ambos baixados para as comissões. Ordem do dia. Leitura dos pareceres da Comissão de Justiça, Finanças e Ordem Social, que analisa o projeto de lei 52, que autoriza o Executivo a receber por doação reversão do Conselho de Desenvolvimento Comunitário de Garuva, aprovado com unanimidade. Leitura dos pareceres da Comissão de Justiça, Finanças e Orçamentos e Ordem Social, que analisam o projeto de lei 51, autoriza o Executivo a firmar termo de compromisso entre o município e o senhor Alexandro Resch para fins de desapropriação amigável. Conforme solicitação da Comissão de Ordem Social e Econômica, passou-se a palavra à senhora Estela Mares Vanes, procuradora do município, que fez esclarecimentos com relação ao projeto 51, informando que o objetivo do projeto de lei não é de se pedir a autorização do Legislativo para ato que é privativo do Executivo, e sim a aprovação de dívida que vai ser realizada com a aquisição do patrimônio. Informou que dentro de tal área está prevista a utilização para um parque ecológico, área de utilização por artesãos e agricultores, abrigará a Secretaria de Saneamento Ambiental com trilha ecológica e sala de biodiversidade, ficando à disposição de alunos e população, manifestando preocupação com a área próxima onde existem os reservatórios de água que devemos preservar. A seguir, leu-se requerimento do vereador Otávio Moreira da Silva Neto, solicitando a votação em separado de cada um dos artigos do projeto, sendo aprovado com unanimidade. O vereador Alves Estevam solicitou a alteração do parecer da Comissão de Ordem Social, onde consta que o relator seria ele, quando que o correto é o vereador Gilmar Martins. Após iniciou-se a leitura do artigo 1º. Na discussão, o vereador Otávio Neto demonstrou-se contra o artigo, devido ao valor pago pelo imóvel, enfatizando não ser contra trabalhos de gestão relacionada ao meio ambiente. O vereador Alves Estevam demonstrou-se satisfeito com a discussão que está relacionada ao meio ambiente e turismo, salientando sobre o potencial turístico da cidade. Na votação, o artigo 1º foi aprovado com os votos contrários dos vereadores Otávio Moreira Neto, Osiel Fernandes Matos e Juliane Junqueira. Leu-se o artigo 2º e emenda
modificativa apresentada pelos vereadores Otávio Moreira Neto e Alves Esteva. Na votação, o artigo 2º foi aprovado com a emenda modificativa com unanimidade. Leu-se o artigo 3º e emenda modificativa apresentada pelos vereadores Otávio Moreira Neto e Alves Esteva. Na votação, o artigo 3º foi aprovado com as emendas modificativas com unanimidade. Na continuidade, leu-se os demais artigos do projeto, emenda aditiva do vereador Gilmar Martins, incluindo o artigo 4º, renumerando os seguintes, e emenda aditiva da vereadora Juliane Junqueira, incluindo o artigo 5º, renumerando os seguintes. Na discussão, o vereador Gilmar Martins justificou sua emenda, destacando a necessidade de registrar a finalidade de instalação do CAT. A vereadora Juliane Junqueira justificou sua emenda pela necessidade de garantir que os débitos referente às averbações das edificações fiquem por conta do expropriado. Após a presidente interrompeu a sessão por 10 minutos para a discussão da Comissão de Justiça e Redação Final. Retornando os trabalhos, a presidente colocou em votação os artigos 4º, 5º, 6º e 7º do projeto de lei, sendo aprovados com unanimidade. Na continuidade, o presidente da comissão, o vereador Célio Budal, registrou o parecer favorável às emendas dos vereadores Gilmar Martins e Juliane Junqueira, citando o voto contrário do vereador Otávio Moreira Neto à emenda do vereador Gilmar. Após, colocou-se em votação a emenda do vereador Gilmar Martins, que foi aprovada com o voto contra dos vereadores Otávio Moreira Neto, Osiel Fernandes Matos e a abstenção da vereadora Juliane Junqueira. Após, colocou-se em votação a emenda da vereadora Juliane Junqueira, que foi aprovada com unanimidade. Considerações finais. Vereador Osiel Matos. Em nome do PMDB de Garuva, fez homenagem ao senhor Agenor Mobles, do Bararas, importante membro filiado em 1980 no partido, que faleceu no dia 20, solicitando envio de ofício de condolências à família. Cumprimentou a Secretaria de Infraestrutura pelos serviços realizados na Vila Trevo. Helena Chaves. Agradeceu a senhora Eliane Ferreira, presidente da APAI, pela divulgação da Semana de Pessoas com Necessidades Educativas Especiais. Agradeceu a explanação da senhora Estela Mares, esclarecendo os objetivos do projeto. Agradeceu o apoio dos vereadores na aprovação do projeto 51, que beneficiará tanto a área ambiental como também o lazer e turismo da cidade. O vereador Célio Budal solicitou ofício de condolências à família do senhor Gruba. Referiu-se ao ofício do Rotary Club, dizendo que a preocupação é viável, já sendo motivo de várias solicitações por esta casa, porém é necessário o Executivo municipalizar o trecho. Citou especulações com relação à votação do projeto 51, destacando as avaliações através de imobiliárias e comissão da Prefeitura, sendo pago um valor em torno de R$10 o metro quadrado. Será utilizado apenas 5.000 metros quadrados para o CAT, sendo o restante de grande serventia ao município. Vereador Alves Estevam cumprimentou o Rotary Club pelo excelente trabalho. Citou a futura criação do Centro Ambiental, destacando que o avanço até os 2 pontos de captação de águas é investimento em saúde pública. Sugeriu a realização de audiência pública para discutir a extração mineral no município, que foi aprovado. Em indicação verbal, solicitou a criação de programa para qualidade e economicidade em conjunto com os servidores municipais em todos os setores da Prefeitura, justificando pela importância na participação dos servidores em busca de medidas que visem melhorias no atendimento à população. O vereador Otávio Moreira Neto iniciou destacando os vários debates referente ao projeto 51, disse respeitar a opinião de todos os vereadores, porém a sua proposta de trabalho é de trazer sua experiência jurídica para o Legislativo. Nomeou as profissões de alguns vereadores, como veterinária, professor e comerciante, reconhecendo sua ignorância nesses assuntos, concluindo dizendo que não é porque às vezes é firme em suas posições jurídicas que está querendo ser mais ou melhor do que qualquer um. Referiu-se ao vereador Célio Budal, citando que os valores pagos por desapropriações para a área produtiva é cerca de R$7 o metro quadrado. A área sem produção, R$4 o metro quadrado. Finalizou dizendo que irá fiscalizar e batalhar para que a obra do CAT, trilha ecológica e proteção dos mananciais saia. O vereador Gilmar Martins manifestou-se com relação ao exercício da função do vereador e sua exposição, dizendo que não é fácil. As discussões existentes são sadias, sempre tentando chegar a um entendimento. Péssimo será o dia em que todos concordarem, mas principalmente estamos aqui para ouvir a opinião da população. O nosso trabalho é trabalhar pelo povo. Solicitou ofício de agradecimento à administradora da rodovia, que agraciou o município com as galerias para a construção do acesso da nova creche, informando ainda a previsão para o recebimento de uma ambulância equipada.
Deixando a presidência, a vereadora Luciane Bong fez breve relato sobre a viagem a Florianópolis, acompanhado pelo prefeito, vereador Elvis Estevam, Gilmar Martins, senhor Ademir Bueno, diretor de esportes, e senhora Raquel Ramos, representante da Associação Jorge Paulo. Na oportunidade, recebemos o compromisso dos deputados Nilson Gonçalves e Darcy de Matos no repasse do valor de R$200 mil para a construção do portal. Na FESPORT, fomos contemplados com kits contendo bolas, raquetes e medalhas. O secretário João Rodrigues destinou R$150 mil para a implantação da Feira Livre, que é uma indicação da mesa diretora. O deputado Kennedy Nunes nos adiantou que contemplará Garuva com um grande projeto no valor de R$400 mil, que em breve será repassado maiores informações. Agradeceu o deputado Carlos Chiodini, contemplando o município com novas viaturas para a Polícia Militar. Agradeceu o secretário Lourival pelo patrulhamento e demais serviços no Três Barras. Em a parte, o vereador Gilmar destacou a visita à Coab com a presença da senhora Raquel, pleiteando a escritura do imóvel da associação. Finalizou destacando a importância de se buscar recursos ao município. O vereador Célio Budal referiu-se ao vereador Otávio, destacando a profissão dos demais vereadores. Ser vereador é um desafio, aprendemos todos os dias. Aqui nessa casa temos que agir na lei e como políticos. Se for bem pelo povo, sou favorável. Concluiu mencionando os valores dos imóveis, citando o imóvel de seu avô, que fica no município de Guaratuba, onde passou a rodovia e até hoje não foi indenizado. Hoje o que foi aprovado foi um acordo amigável. Finalizando, a presidente comunicou que, atendendo o pedido do vereador Célio, foi convidado o ex-prefeito João Romão para participar da próxima sessão para prestar esclarecimentos sobre a pavimentação da cidade. E ainda que o histórico da paz será lido na íntegra na próxima sessão. Sala de Sessões, 26 de agosto de 2013. Em discussão a ata. Senhor presidente, quando o convite ao prefeito João Romão, eu quero saber sobre a rua Antônio Latizal de Araújo. Só esse foi o que eu perguntei. Será colocado aqui, nobre vereador. Ainda em discussão a ata. Não havendo quem queira discutir, em votação. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Aprovada. Leitura da correspondência. Histórico da APAI de Garuva. A APAI de Garuva foi fundada no dia 25 de novembro de 93 por um grupo de pessoas da sociedade garuvense que se sentiram a necessidade de uma escola especial em nosso município. Seguiram todos os trâmites legais necessários. Os secretários, senhora Eunice Náguio e a senhora Leonice Ferraz, iniciaram os trabalhos para a primeira diretoria da APAI de Garuva, assim constituída. Presidente, senhora Íria Pereira, em memória. Vice-presidente, Dorotilde Feudals. Primeira secretária, Leonice Ferraz. Primeiro tesoureiro, Elvis Estevam. Segundo tesoureiro, Alcindo Miller Júnior. Relações Públicas, Elieder da Silva. Patrimônio, Eunice Náguio. Diretor jurídico, Dr. Boris Moreira da Silva, em memória. Conselheiros, Rosane Palandi, Valda Aguiar, Anésia Lemos, Elizabeth Forte, Sidney Penske, Helena Meirelles, Margarete Foch, Maria das Graças, Zoraide Rodrigues e Silvia Aparecida Ferreira. Após algum tempo, a Prefeitura Municipal doou, em regime de comodato, a antiga Escola Barão do Rio Branco, situada na Avenida Celso Ramos, Urubuquara, que posteriormente mudou o nome para a Escola Especial Sofia Araújo, em homenagem à primeira professora que tinha uma filha especial no município. A APAI conta hoje com 28 alunos com idade de 1 a 7 meses a 63 anos, conta com 13 funcionários, sendo diretora, secretaria e professores. Fonoaudióloga, fisioterapeuta, hidroterapeuta, terapeuta ocupacional, assistente social, professor de educação física. A diretoria atual é a seguinte: presidente, Valdomiro Oliveira. Vice-presidente, Nanete Unlauf. Primeira tesoureira, Suzete da Rocha. Segunda tesoureira, Iana Feudals. Secretárias, Gladys Stonoga, Maria Helena Cataplan. Diretor de Patrimônio, Manuel Saramento. Diretor social, Renato Ferreira. Conselheiros, Leopoldo Pinho, Johnny Ozan, Eliette Farias, Ângela Pereira. Conselho Fiscal, Dirceu Tobler, Marcelo Flores, Isete Egger, Josias Lenners, Reginaldo Sidney Rabelo, Maria Isabel Amaral, Ed Jacobzen e Noeli Fritz.
A APAI conta com o apoio incondicional da Prefeitura Municipal, Secretarias da Saúde, Educação e Bem-Estar, Câmara de Vereadores, Empresas e Comércios, imprensa escrita e falada, bem como adquiriu a confiança de toda a comunidade, tendo todos os garuvenses como seus colaboradores e amigos da escola. Agradecemos a todos, sem exceção, que de alguma forma nos ajudaram nessa caminhada, com muito ou com pouco. Que Deus lhes abençoe, porque quando abraçamos uma causa como a da APAI, sabemos que é uma obra abençoada por Deus. E se a obra é abençoada, seus filhos e amigos também são. Nosso muito obrigada a cada família que confia seus filhos em nossas mãos todos os dias da semana, para que possamos ajudar e fazê-los um pouquinho mais felizes. Leitura dos pareceres que analisam o projeto de lei número 41/2013, referente à cesta de material de construção. Parecer da Comissão de Justiça e Redação Final, fundamentação. Considerando a ata dessa comissão, considerando o seu aspecto constitucional, legal, regimental e técnica legislativa do projeto de lei, considerando a importância desta lei, o relator nomeado, vereador Otávio Moreira da Silva Neto, é favorável ao projeto. O relator, vereador Otávio Moreira da Silva Neto, vota favorável à aprovação. Estiveram presentes os senhores vereadores Célio Budal, Reginaldo Rosa e Otávio Moreira da Silva Neto. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamentos, fundamentação, considerando a ata dessa comissão, considerando o seu aspecto social e de caráter de utilidade, a relatora nomeada, a vereadora Helena Chaves, é favorável ao parecer. A Comissão de Finanças, em sessão realizada no dia 21 de agosto, opinou por unanimidade pela aprovação. Estiveram presentes os vereadores Otávio Moreira da Silva, Helena Chaves e Osiel Fernandes Matos. Parecer da Comissão de Ordem Social e Econômica. Voto do relator. Considerando a necessidade de tal regulamentação, o relator Elvis Ney Estevam vota favorável à sua aprovação. A Comissão de Ordem Social, em sessão realizada no dia 21 de agosto, opinou por unanimidade pela aprovação. Estiveram presentes os vereadores Gilmar Martins, Elvis Estevam e Juliane Galeto Junqueira. Em discussão. Em votação. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Aprovado. Leitura dos pareceres que analisam o projeto de lei número 07/2013, Lei Complementar, Construção do Fórum Novo. Primeiro relatório, Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. O projeto de lei de autoria do Executivo merece acolhimento. O vereador Otávio Moreira da Silva Neto vota favorável. Fundamentação, considerando a ata dessa comissão, o relator nomeado, vereador Otávio Moreira da Silva Neto, vota favorável ao projeto. Estiveram presentes os senhores vereadores Célio Budal, Reginaldo Rosa e Otávio Moreira da Silva Neto. Comissão de Ordem Social e Econômica. Fundamentação, é necessária a utilização da Lei Complementar 31/2006. Voto do relator. Considerando a necessidade de utilização da legislação, o relator Elvis Estevam vota favorável à aprovação. A Comissão de Ordem Social, em sessão realizada no dia 22, opinou por unanimidade pela aprovação do projeto. Vereadores presentes, Gilmar Martins, Elvis Estevam e Juliane Galeto Junqueira. Em discussão. Em primeira votação, quem estiver de acordo, permaneça como está. Senhora Presidente, o relator desse projeto, do 41, o passado era Juliane, nesse está o Elvis. Só para inverter, então. Num dos projetos, a vereadora Juliane, no passado, 41, não deu tempo de falar, era a relatora do projeto. Tem problema? Da nossa comissão. Então, será trocado. Obrigada. Em votação, em primeira votação, quem estiver de acordo, permaneça como está. Aprovado. Atendendo requerimento do vereador Célio Luiz Budal, convido o senhor João Romão para fazer uso da tribuna, conforme artigo 50 do Regimento Interno, será cedido 10 minutos para explanação livre e mais 8 minutos da vereadora Juliane. Por favor, sinta-se à vontade.
Boa noite. Aonde o senhor quiser. Eu acho que aqui tem tempinho, né? Sim, sim. É referente, só para deixar a população a par, referente à Rua Antônio Ladislau de Araújo e Rua Afonso Pena. Senhora Presidente, senhoras e senhores vereadores, senhoras e senhores que assistem a esta reunião. Senhora Presidente, eu quero dizer da minha satisfação de poder atender o convite desta casa, principalmente do vereador Célio Budal, para prestar esclarecimentos sobre a pavimentação dessas duas ruas. Só que, para falar destas duas ruas, eu tenho que falar de balanço, falar dos contratos, entendeu? Eu gostaria que a senhora me permitisse, que eu pudesse me alongar, certo? Para falar sobre isso aí, correto? E se fosse possível que permitisse a secretária que entregasse a cada vereador os documentos para que eles pudessem acompanhar aqui minha palavra. Pode ser? Sim. Por favor, Adriana. Deixa eu ver aqui, cadê os jogos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Deixa para a presidente, eu passo esse lugar. Muito obrigada. Senhores vereadores, a rua Antônio Ladislau de Araújo, para efeito de pavimentação, ela é dividida em dois segmentos. Porque ela começa ou termina, como queiram, na BR-101, nas terras de propriedade da União, certo? E termino na Rua Marcelo por enquanto, porque ela pode prosseguir, mas atualmente ela está limitada a esse espaço. E para a pavimentação, nós incluímos o trecho, eu vou chamar trecho leste, o compreendido entre a Avenida Celso Ramos e a Rua Marcelo no PAC 2. E da Celso Ramos até a BR-101, foi uma emenda do deputado Mauro Mariani, e que nós firmamos um convênio com a Caixa Econômica. É um convênio a fundo perdido, o repasse da Prefeitura. O repasse da Prefeitura seria nesse caso, de apenas R$ 67.042,37. O total da obra, R$ 263.442,37. Nós recebemos autorização da Caixa Econômica para iniciarmos a pavimentação logo depois da eleição, certo? E aí eu fui informado de que o valor não havia sido ainda repassado à Prefeitura, o valor de R$ 196.400. Eu fui à Caixa Econômica procurar saber, agora, recentemente, e a informação que eu tive é que a Prefeitura teve dificuldade de operação do Siconv. Teve essa dificuldade e, por isso, atraso. Mas me parece que já está sendo liquidado. Então, desse valor de R$ 196.400 é do Ministério das Cidades, portanto, não sai dos cofres da Prefeitura, é a fundo perdido. E a contrapartida da Prefeitura foi de R$ 67.042,37. E a outra parte da Ladislau de Araújo, Antônio Ladislau de Araújo, entre a Avenida Celso Ramos e a Marcélia, ela está compreendida no PAC 2. E, da mesma forma, a Rua Afonso Pena. E eu tenho aqui uma cópia do extrato do contrato que nós firmamos com a Caixa Econômica Federal, relativa ao PAC 2, e as ruas contempladas estão aqui na página 3. É a Rua Carlos Borgheshausen, ela não está nesse documento dos senhores aí. A Rua Carlos Borgheshausen, a Rua Carijós,
a Rua Deodoro de Carvalho, a Rua Antônio Ladislau de Araújo, a Rua Afonso Pena, a Rua Marcelo, a Rua Elias Nicolau Saad, a Rua José do Patrocínio, Rua Tiradentes e Rua Casimiro de Abreu. Por que a Afonso Pena não foi feita até hoje? Essa pergunta tem que ser feita ao atual prefeito, porque está compreendido aqui. E a Rua Antônio Ladislau de Araújo, a Caixa Econômica, à época, só concordou que nós a colocássemos nesse projeto se a prefeitura se comprometesse em fazer a galeria, num trecho de mais ou menos 100 metros, entre a Avenida Celso Ramos, até mais ou menos os fundos da Casa do Tomé, para quem conhece ali. E o restante poderia ser já pavimentado. Por que parou? Não sei. O PAC 2 nos contemplou com 4 milhões de reais para essas obras de pavimentação da Jorge Paula. Só que quando nós fizemos a licitação, o contrato importou em R$ 2.945.214,29, podendo a prefeitura ainda utilizar esse restante, 1.050.000, vamos arredondar, para fazer aditivos das outras ruas, certo? Desde que compreendido nesse perímetro. E dessa forma é que foi estendida já a Rua Carlos Borghesazzi até aquelas casas lá embaixo, as casas da Coab, vamos chamá-las assim, e as outras ruas que atravessam a Rua Marcélia. Então, o total, 4.117 metros e 48 centímetros lineares. É o total que foi contratado. Esse contrato, esse financiamento, é de longo prazo, senhoras e senhores. Ele tem um prazo de 30 meses de carência, só a partir daí é que a Caixa Econômica vai começar a cobrar da Prefeitura o valor de 2.945.000. E prazo de 20 anos para pagamento, 240 meses, com juros de 6% ao ano. Então é um recurso que a Prefeitura deve utilizar. E eu devo dizer que, com relação à construção da galeria, a Caixa Econômica não permite, entendeu, que seja aditivado o contrato da Fortunato para se fazer a galeria, porque não faz parte do esboço do contrato, entendeu? Não faz parte. Então a Prefeitura vai ter que arrumar os recursos, os 400 mil reais, para poder, aproximadamente, para poder fazer a galeria. Então só após feita a galeria é que a Prefeitura pode pavimentar o trecho de 100 metros, mais ou menos, entre os fundos da Casa do Tomé, aliás, fundos não é frente, até a Avenida Celso Ramos. O restante, não há impedimento. Eu, honestamente, não sei por que pararam as obras. E, senhoras e senhores, nós distribuímos aí, senhora presidente, aos vereadores, o resumo do balanço de 2012. E essas informações estão no site. Não, essas informações estão no Portal da Transparência. Portal da Transparência que nós implantamos entre 2009 e 2010, certo? Quando a determinação é que fosse implantada em maio deste ano. Então, Garuva foi o primeiro município brasileiro com menos de 100 mil habitantes a implantar o Portal da Transparência. Então, essas informações, senhoras e senhores, não constituem nenhuma novidade, estão todas lá. Mas eu só vou rapidamente, não sei se os senhores conseguiram entender o resumo do balanço que está aí. Olha, nós tivemos uma receita orçada de 36 milhões e 43 mil, eu vou falar em números redondos, e uma receita arrecadada de 37 milhões e 54 mil. Tivemos um excesso de arrecadação de 1 milhão e 10. E a despesa orçada foi de 36 milhões e 43, e a realizada 38 milhões 895. Então nós tivemos aqui um déficit orçamentário de 2 milhões e 851 mil, coberto pelo excesso de arrecadação de 1 milhão e 10 de 2012 e o restante de 2011. E no dia 31 de dezembro de 2012, quando terminou o nosso mandato, as contas da Prefeitura registravam um saldo bancário, as contas em banco, de 5 milhões 709 mil 525 reais. E tínhamos para receber de convênios 3 milhões e 3 mil reais, o que totalizava 8 milhões e 782 mil a favor da Prefeitura.
E nós tínhamos empenhos a pagar de 2011, que são, por exemplo, a creche. Ela já foi empenhada em 2011, porque a construção está levando mais de um ano. Senhor João Romão, Pois não, pois não. eu pediria que o senhor se restringisse à questão das duas ruas, conforme o requerimento foi Eu só vou solicitado, completar o raciocínio, senhora presidente. Então, nós temos 670 mil de empenhos de 2011, mais 4.894 empenhados em 2012. E tem o DDO aqui, a despesa de diversas origens. É INSS, é PIS, é o PASEP, certo? Empréstimo consignado dos funcionários da 234. Então, o superávit financeiro da Prefeitura em 2012 foi R$ 2.913.192. É isto que ficou em caixa para a Prefeitura gastar este ano. Tanto é, senhora presidente, que o terreno que está sendo adquirido agora para implantar o CAT está sendo pago com saldo desse dinheiro. Da mesma forma, a compra dos uniformes escolares estão sendo feitos com esse dinheiro. E os senhores têm aqui, então, os convênios que ainda não foram repassados para a Prefeitura, os valores que estão lá, ó, que é o transporte, né, que faz parte do asfaltamento, R$ 1.825.000, a quadra de esportes Vicente Vieira, R$ 328.000, a creche da Jorge Paula, R$ 300.000, a ponte do Rio Cupim, R$ 39.000, pavimentação da rua Antônio Lazaro de Araújo, R$ 196.400, o posto de saúde da Vila Margarida, R$ 61.000, o posto de saúde da sede, a reforma da sede, R$ 251.000. Então, esses valores faltavam ser repassados para a Prefeitura. E, por fim, senhora presidente, falando ainda de pavimentação, nós deixamos assinados, no dia 31 de dezembro, como último ato do nosso governo, a pavimentação das ruas José Romão Filho, Nicolau Costa e Nereu Ramos, na Vila Margarida, no valor de R$ 245.850, que foi uma emenda do deputado Espiridião a mim. Então, esses convênios não estão sendo operados. Aí é a questão da administração atual, entendeu? Nós assinamos dia 31 de dezembro. E, da mesma forma, uma emenda do deputado João Pisolati no valor de R$ 295.300, assinado o convênio na Caixa Econômica, fundo perdido, é Orçamento Geral da União, no valor de R$ 295.000 para a pavimentação da rua Duque de Caxias, certo? E eu fiz aqui, apenas para comparativo, para os senhores tomarem conhecimento, as despesas com transporte escolar, entendeu? Porque eu tenho sido questionado nas ruas, senhora presidente, com relação a isso. Então eu coloquei aqui... Mas numa outra oportunidade... Sim, isso. Mas eu coloquei aqui para os senhores vereadores saberem que nós gastamos, ano passado, R$ 1.243.000 em transporte escolar, e este ano, até julho, foi gasto R$ 1.405.000. Certo? E os senhores têm aqui, na segunda página aqui do jogo, certo? A situação, o objeto dos contratos, as contratadas, os valores, a origem dos recursos, os valores pagos e os valores a pagar. E esses valores a pagar, se o senhor veio, está perfeitamente compensado com saldo orçamentário e saldo financeiro que deixamos disponível na Prefeitura Municipal. Eu me coloco à disposição, senhora presidente, para algum questionamento dos vereadores. Não sei se satisfiz, se a resposta do vereador... Posso perguntar diretamente ao vereador? Sim, sim. Pois não. Está abertas as perguntas. Por favor, vereador, fale no microfone que daí é gravado, né? Não, eu fico satisfeito que algumas perguntas de alguns munícipes que estavam, vamos dizer, dizendo que Vossa Excelência fez o asfalto e quem vai pagar é essa administração e as administrações futuras. Então, saber só o que foi a parte, vamos dizer, Vossa Excelência fez o convênio, mas a sua administração não pagou nada dos asfaltos que foram feitos, né? Não, nós temos aqui os valores pagos para pagar, certo? Para pagar. Sim, mas deixamos dinheiro em caixa para pagar isso aí. O esforço do prefeito hoje é abrir a gaveta e pagar, porque o dinheiro ficou, certo? Da mesma forma, a Avenida Celso Ramos, certo? No dia, deixa eu dizer, a Avenida Celso Ramos, cujo projeto foi modificado, o projeto original foi modificado, a disposição das calçadas não é essa que está hoje aí, certo? Foi feito aditivo, mas se pegar o projeto original, vê que há, entre o projeto e o que foi feito, há uma diferença, certo? Foi alterado. E se me permite só dizer, eu sendo líder do prefeito, fazendo parte do PP, quanto Vossa Excelência
senhor João Romão, falou sobre o transporte coletivo, sem dados, só o que foi gasto, só que a comparação do ano passado, dos outros anos, a empresa que fazia, era, vamos dizer, uma empresa da casa com dificuldade, aí a promotoria não aceitou mais puxar passageiros, que ficou um tempo, as pessoas do nosso interior... Permite, foi um TAC assinado por Vossa Excelência na gestão passada. Por mim e pelo atual prefeito. Mas é resultado de um TAC assinado Sim, com o porque a Ministério promotora nos chamou lá, eu disse a ela que não ia assinar TAC para criar compromisso com o atual prefeito, entendeu? E que o prefeito, então eleito na época, fosse chamado para a minha reunião para que ele assinasse em conjunto o TAC. Certo? Porque, como eu falei, diga-se de passagem, senhor ex-prefeito, senhor João Romão, ainda com esse gasto, vamos dizer, com a empresa catarinense, não foi feito concorrência, que é uma coisa de momento que tinha que atender para cumprir o TAC. Certo. E agora, mesmo, olha, Deus ouça que essa empresa que aí está consiga puxar os alunos no valor que está. Porque a Garuva Tour fazia milagre e hoje não tem. Eu não vou discutir isso com o senhor, porque isso aí é do governo atual, entendeu? Não vou discutir, entendeu? Eu trouxe o número aqui, mas não vou discutir porque não faz parte do meu governo. Eu trouxe o valor que nós gastamos. E com relação não, Afonso Pena está incluído nisso aqui, porque parou, não sei. Entendeu? Afonso Pena, o questionamento tem que ser feito ao prefeito. Prefeito, como foi feito um convênio para fazer a Ladislau de Araújo com previsão para a galeria, foi bloqueado recursos para que essa galeria fosse efetivamente realizada? Sim, porque dentro dos 4 milhões, entendeu? Dentro dos 4 milhões. Porque quando nós firmamos o compromisso com a Caixa Econômica... Não, prefeito, eu só queria saber se ficou bloqueado ou não. O dinheiro ficou bloqueado? Não, esse não. Tá. Obrigado. Esse não. Porque, como eu falei... dizer para o senhor também que a gente fez uma fiscalização, sim. Pode ter, a gente pode refazer, foi pavimentado 3.684 metros com 80, foi contratado 4.117 com 68, como o senhor falou. Isso. Ainda tem nessas duas ruas 190 metros para fazer, mas faltam, nas nossas contas, 433 metros de asfalto. Então eu até peço à presidente que chame o responsável pela empresa que fez a pavimentação para nos contrariar ou esclarecer onde estão esses 433 metros de asfalto. Se me permite, eu posso explicar. É que no contrato original, entendeu, não estava previsto, por exemplo, a extensão da rua Carlos Borghezhausen até as casas da Coab. Certo? E não estava aquela parte que passou da Marcélia, nessas outras ruas, a Carlos Borghezhausen, a Carijós, Deodoro de Carvalho, Antônio Ladislau de Araújo e Afonso Pena, que partem da Celso Ramos. Então pode notar que elas passaram lá. Contavam, mas faltam 433 metros. O senhor está dizendo que ampliou. Nós medimos todas essas. E ainda faltam 433 metros. Bem, o fiscal da época é o mesmo de hoje, tá certo? E a Caixa veio medir junto. O prefeito não mede, tá certo? Então A pergunta justamente, prefeito, é essa. O senhor assina, né? Claro. Não mede, mas assina, obviamente. Mas o meu pedido é para que o representante da empresa venha aqui, obviamente, né? O senhor só vai saber me responder isso se fizer como nós fizemos e for lá medir, óbvio. O senhor não ia fazer isso? Muito bem. Né? Só que assim, algumas coisas aconteceram e a comunidade fica meio confusa. E a gente, assim como o senhor, nós também temos que dar explicação. A medição, nobre vereador, é feita pelo fiscal da prefeitura e feita pelo fiscal da Caixa Econômica, certo? Aí, e pelo fiscal e pelo representante da contratada, né? E mediram, certo? Agora, essas duas ruas que faltam, certamente foi compensada com essas demais. Então, terá que ser feito um aditivo a esse contrato para fazer o que não foi feito ainda. Mas o projeto prevê isso aqui. Todo o perímetro compreendido entre a Celso Ramos, a Carlos Borghezhausen, a Marcélia e a Afonso Pena... Mas não precisa aditivo porque eles não receberam ainda, falta 10%.
Eles estão dizendo que tem que fazer mais nós falta fizemos de uma receber medição, olha só, antigo, nós não. fizemos uma medição aqui no final do ano, e por problema burocrático da Caixa Econômica, deixou de ser pago no final do ano 1.012.000, se não me engano, que foi pago no dia 16 de janeiro. Aliás, até tem esse valor aqui. Dia 16 de janeiro, o atual prefeito pagou esse valor. Já vou dizer aqui qual foi o valor que foi pago no dia 1.066.000, no dia 16 de janeiro deste ano. Certo? Foi pago. A medição foi feita no passado, tá certo? O fiscal da Caixa veio aqui, mas por problema burocrático da Caixa, o dinheiro não foi liberado antes do final do ano. Por quê? Não sei. Mas, e também porque a prefeitura estava de férias, talvez tenha sido isso aí. Então, se somar as duas coisas, né? Mas no dia 1º de janeiro foi liberada a segunda parcela, 1.066.000. Mas nós colocamos esse valor como a pagar pelo atual prefeito. Colocamos isso aí, certo? Porque não foi pago, não foi liquidado no nosso mandato. Mas, repito, ficou dinheiro em caixa para pagar todas as obras. Cancha, todas as obras que estavam em execução no município, os senhores podem ver nas páginas 2 do relatório aí, Cancha? que tinha dinheiro suficiente. Cancha, prefeito. Hein? Cancha? Cancha Você também. falou cancha. Que A Cancha iniciou, eu não lembro, ela iniciou em dezembro, se não me engano, então todo este valor, os senhores podem ver aí, não foi, nenhum valor foi pago na nossa administração, mas é dinheiro do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que já havia sido depositado. Mas cancha, quadra de... Não, calma lá, cancha ou quadra? Não, o senhor falou cancha. Para não ficar quadra do colégio? Nós estamos falando da quadra do Centro Vieira? Não sei, o senhor falou cancha. Não, aqui eu usei a expressão cancha, mas é a quadra do Vicente Vieira, tá certo? Não é quadra coberta, olha só, o FNDE disponibilizou para a prefeitura, para essa quadra, 328 mil. Este dinheiro está no caixa já, entendeu? 328 mil. Da mesma forma que disponibilizou 300, ainda falta repassar da creche 300 mil. Da creche falta o FNDE repassar 300 mil. Esses valores que nós colocamos aqui nesta outra página são os valores que faltam serem repassados para a prefeitura, objetos de convênio. São esses aqui, ó. Mais alguns esclarecimentos, senhores vereadores? Senhora presidente. Estamos acabando o nosso tempo, temos 1 minuto. Mais alguma pergunta? Então, Eu só queria, presidente, que as pessoas ouvem na rádio, e com referência ao ônibus ali, esse valor foi por conta de que aqueles ônibus da Catarinense que não vieram aí, Claro, uma melhoria na por conta qualidade de do um transporte, TAC. O TAC é termo de ajuste de conduta que foi feito com a promotoria pública, onde a prefeitura foi obrigada a providenciar esse vereador Elvis, o senhor pode fazer uso valor. da sua fala na tribuna? Pode esclarecer, por favor? Sim, não, mas é que faz parte que Certo. o prefeito colocou, né? Não era esse assunto, colocou. Sim. Vamos esclarecer já. E da mesma forma, senhora presidente, quando a prefeitura teve que devolver 100 mil reais da festa do Colono de 2011, que não foi repassada em tempo para a prefeitura, tivemos que devolver, isso foi ventilado aqui nessa casa, eu devo dizer que quando o Ministério solicitou a devolução, eu chamei o atual prefeito, na época prefeito eleito, para que ele também assinasse a carta concordando em devolver o dinheiro. Então a carta não foi assinada só por mim, o ofício, foi por mim e pelo atual prefeito. Tá, e, terminando, senhora presidente, eu queria compartilhar com os senhores também uma boa notícia. Resultado dos investimentos que fizemos em educação, saúde, bem-estar e geração de emprego, o município de Garuva, quando divulgados os números do IDH, o município de Garuva, na região, o município de Garuva foi o que mais cresceu. E foi o 9º município do estado que mais cresceu. E subimos 1.382 posições no cenário nacional. Então isso nós temos que comemorar. Isso é um mérito dos garuvenses. Agradecemos a sua presença e sua explanação. Boa noite. Senhora presidente, senhores vereadores, muito obrigado pela oportunidade e que todos sejamos felizes. Obrigada. Senhora presidente, só a título de informação, como o ex-prefeito João Romão até colocou na verba que o ex-prefeito é a questão dele só abrir a gaveta e pagar, então eu gostaria também de, numa próxima oportunidade, chamar o atual prefeito José Chaves para prestar esclarecimento também Seria sobre um requerimento seu? Exatamente. Coloca em votação o requerimento do nobre vereador Gilmar. Vereador Gilmar, muito interessante.
poderíamos até verificar, acredito que a primeira reunião, primeira sessão da Câmara, eu fiz a solicitação do requerimento, talvez em conjunto com algum outro vereador, para que o atual prefeito apresentasse o relatório das obras e o estágio em que se encontrava e quanto faltava para pagar. A presença do prefeito hoje respondeu em parte, mas faço as palavras do vereador Edmar, as minhas, e solicitando para que ele compareça e faça isso, que até o momento não recebemos essa informação. Colocando em votação o requerimento. Aprovado. Será convidado o excelentíssimo senhor José Chaves para que na próxima sessão venha explanar sobre os assuntos das obras como um todo. Obrigada. Nada mais a discutir, passo o momento às considerações finais. Célio Luiz Budal, com a palavra livre. Senhora Presidente, senhoras vereadoras, senhoras e senhores vereadores, senhores e senhoras que nos assistem. Agradecer a presença do meu correligionário, ex-prefeito João Romão. Obrigado pelas palavras, por ter aceitado o convite, o requerimento feito a essa casa. Gostaria, senhora Presidente, que fosse enviado um ofício, talvez algumas pessoas moradores mais antigos daqui lembram da pessoa do seu Hilário Chaves, irmão da dona Alice, do Luiz Chaves, qual faleceu no sábado, foi enterrado ontem em Guaratuba. Ele trabalhou aqui muitos anos com caminhão, o seu Lauro Chaves, me fugiu o nome da esposa da mãe deles, esposa do seu Lauro, mas já lembro. E qual faleceu ontem, que fosse enviado um ofício de condolências, também, para quem não sabe, além, o Hilário era irmão da dona Alice, da Teca, que mora no Cubatão, nome carinhoso, da Laura, da Olga, que mora em Guaratuba, a Laura mora em Santos, o Valdemar, vereador em Guaratuba, por 7, 8 legislatura, o Valdemar é da casa lá, e também do Raul, que é atual vereador também, o irmão do Paulinho, que é dono da Empescal em Guaratuba, do Arnoldo Chaves, que é aposentado mora em Guaratuba, é aposentado do Banco Bamerindos, o Nelson, que é um industrial e comerciante em Piraberaba, o qual o João Romão conhece, e também o nosso amigo Luiz Chaves, que mora no outro lado do trevo ali, é irmão também. Então, que fosse oficializado a Câmara de Guaratuba, em nome do Raul, que repasse aos irmãos, e aqui em Garuva, o Luiz Chaves e a dona Alice. Que votos de condolência, que era o Hilário, uma boa pessoa, amigo da gente, na construção desse asfalto para Guaratuba, que muito ele trabalhou aqui com caminhão, naquela época, dificuldade e tal, e ele, infelizmente, faleceu. E eu gostaria, senhora Presidente, que fosse feito um mutirão entre os vereadores na quarta-feira, um pouquinho antes ou depois da reunião das comissões, talvez depois, que a gente fosse ver em loco quanto ao contorno, que, pelo meu entendimento, existe uma bacia que, para o lado de cá, vamos dizer, o lado de cá do contorno, ali tem os rios, tem que fazer galeria, e estão sendo feitas umas galerias pequenas com manilha, e estão levantando a pista quase 1 metro, ali quando tiver uma maré cheia, uma chuva, daquela chuva de verão, 4, 5 dias chovendo, vai vir água aqui na Vila Jardim Paula, no Itamaraty, com certeza, e vai causar problema nas pessoas. Nós queremos uma garantia do governo, que amanhã depois não venha alagar todo as casas do nosso pessoal. Então a gente vai dar uma olhada, depois conversar com os engenheiros, com as pessoas técnicas e tal, mas é uma coisa de se pensar, que pelo meu entender, as galerias que estão feitas ali,
talvez as pessoas, os engenheiros e tal, não conheçam a realidade. O vereador Osiel, que tem propriedade no Palmital, bem sabe disso, que há anos atrás tem fotos dos ônibus da empresa Lapiana antiga com água pelo para-brisa. Então não é coisa de brincar. E faz um paredão lá com a pista 1 metro de altura e não deixa um escoamento bom, vai represar a água, vai vir aqui. Então temos que cuidar. Então eu gostaria, senhora presidente, que fosse conversado com os vereadores, se todo, vamos ver em loco lá o produto. Agradeço a atenção de todos, muito obrigado. O ofício solicitado será enviado tanto à família do senhor Lauro, como à Câmara de Vereadores de Guaratuba. E quanto ao convite, fica estendido a todos para quarta-feira. Acredito eu que é melhor horário antes da reunião das comissões, porque depois termina muito tarde. Então, início às 4 horas da tarde. Seriam 16 horas. Tudo bem? Só essa semana eu tive lá para cima, na Alfredo Elmer ali. De dentro é Alfredo Elmer, não? Sim, Alfredo. Aquela da propriedade do teu pai lá, Alfredo Elmer? Não. Alfredo Elmer. Alfredo Elmer, é Alfredo Elmer, sim. Quanto à tiração de saibro, é aprovado, só que o que está acontecendo, os caminhões, vamos dizer, 1 metro cúbico do material do rio, eu acho que gira em torno de 1.600, 1.800 quilos por cúbico. O caminhão vem bem carregado e está fazendo borrachudos. Borrachudos, o que é? A parte embaixo não é muito boa e os carros, os moradores, têm um carro pequeno. O caminhão grande, ele passa, eles colocam pedras grandes. Então, mais uma vez que fosse feito um ofício, a fiscalização da prefeitura ou direto para Fortunato, que eles deixassem uma retro, onde faz um borrachudo, faz um buraco, que tirasse o material ruim e colocasse o material grosso e o material mais fino, porque é muita reclamação dos moradores lá e com carro pequeno pega embaixo. Eu gostaria mais uma vez, porque quando fizeram, se foi essa empresa ou outra, que fizeram o asfalto para Itapuã SC 417, acabaram com as estradas lá e deixaram tudo assim para a prefeitura arrumar depois. Será Obrigado. encaminhado o seu ofício. Obrigada. Vereador Reginaldo Neves Rosa. Boa noite, senhora presidente. Boa noite. Senhores vereadores, senhoras vereadoras, aos ouvintes da rádio, às autoridades já nominadas, aos demais que aqui nos assistem. Gostaria de fazer uma indicação verbal, colocação de 2 lombadas na rua Casimiro de Abreu. Uma entre a rua Deodoro de Carvalho e Antônio Ladislau de Araújo, e a outra entre Antônio Ladislau de Araújo e Afonso Pena. A pedido dos moradores, muitos veículos transitando em alta velocidade, causando perigo às crianças e aos moradores daquela rua. E gostaria de fazer aqui um pedido ao secretário de Infraestrutura, senhor Lourival, para que olhe com atenção também na localidade de Urubuquara, na rua Barão do Rio Branco, já que fez um belíssimo trabalho na localidade de Três Barras e é uma solicitação de alguns moradores. Muito obrigado. Serão todas encaminhadas. Nobre vereador Elvis Ney Estevam, com a palavra livre. Senhora presidente, demais componentes da mesa, caros vereadores, autoridades, pessoas aqui presentes, rádio ouvintes, internautas, eu preciso começar pedindo algumas coisas aqui, uma indicação, senhora presidente. Na rua Rui Barbosa, já próximo à rua São João Abaixo, reparo e revisão do processo, um processo de erosão que já alcança a pavimentação. O que aconteceu ali é que houve um desvio natural de um riacho, e isso, além de estar causando erosão no asfalto, daqui a pouco cai um carro lá dentro, está inundando todas as casas daquela região, derrubando o muro, fazendo um estrago medonho ali no final da Rua Barbosa, já chegando na Rua de São João Abaixo. Então, com uma certa urgência, para que isso fosse verificado e resolvido. Outra, vereador Célio, além da dificuldade de tráfego dos caminhões, dos carros pequenos, a passagem dos caminhões ali na Alfredo Elmer e outras estradas, também na do Calvi, o que está acontecendo? Está gerando muito pó.
prejudicando a higiene das residências, prejudicando a saúde, principalmente de crianças. Então eu pediria, senhora presidente, que fosse enviado um ofício para a prefeitura solicitando caminhão-pipa, ou pela empresa, ou pela prefeitura, mas enfim, é uma questão de saúde pública, eu gostaria que isso fosse resolvido. Demais, eu gostaria de dizer que essa semana nós tivemos o lançamento, no dia 31, sábado, em Florianópolis, do PR Mulher, onde tivemos também o aniversário do deputado federal, considerado pela Veja o segundo melhor do Brasil e o melhor deputado federal de Santa Catarina, Jorginho Mello, hoje presidente do PR, e fica aqui o convite para as pessoas que quiserem então entregar e se filiarem no PR, tanto no PR quanto no PR Mulher e no PR Jovem. Um partido novo, um partido com garra, um partido que vai crescer muito em Garuva e que já é grande no Brasil. Obrigado. Suas indicações serão encaminhadas ao Executivo. Vereador Gilmar Martins. Boa noite, senhora presidente, membros da mesa, aos nobres pares, a todos os presentes, às autoridades que nos assistem via web, nos ouvem pela rádio. Tenho 4 folhas para ler aqui, não vai demorar mais que 2 horas, é coisa rápida. Brincadeira. Senhora presidente, eu gostaria de parabenizar mais uma vez a Academia Laborativa, nas pessoas da Juliana, da professora Arielle, a Nádia, a Cleusa e o Paulinho, pela realização do evento, primeira mostra cultural, que aconteceu no último sábado, dia 31, até o ex-prefeito João Romão estava lá também. Vale ressaltar que o evento foi um sucesso, onde se tratava de um projeto na área da cultura, tendo como foco principal os jovens e as crianças, no que refere-se ao desenvolvimento do caráter de cidadão, pois a gente sabe que nele está o futuro de qualquer nação, de qualquer cidade. Foi feita essa primeira mostra, mais uma vez a Academia Laborativa vem trazendo esse tipo de realização que ajuda no incentivo à cultura, à educação. A gente torce que isso sirva de exemplo para várias outras instituições. A gente sabe que isso é muito importante, pois, como eu volto a falar, as nossas crianças são a nossa esperança do futuro. A título de informação também, onde foi lido na ata da reunião passada, que alguns vereadores, nós fomos a Florianópolis tratar de assuntos do município. Um deles foi que nós fomos até a Coab, junto com a secretária da Associação de Moradores de Jorge Paula, Raquel, onde a gente foi solicitar a escritura do imóvel para ver como está a situação, se fosse doado ou não. O presidente da Coab pediu para que a gente pegasse uma escritura nova junto ao primeiro cartório de registro de imóveis em Joinville, e hoje nós fomos dar andamento juntamente com a Raquel, fomos lá, pegamos uma escritura atualizada. Agora o próximo procedimento é levar até Florianópolis novamente para fazer o encaminhamento, se Deus quiser, estar com a escritura na mão, né, Raquel? E conseguir verba aí para a associação. Gostaria também de fazer uma indicação aqui verbal, senhora presidente, solicitar ao Poder Executivo a construção de uma cobertura em frente ao PA, o pronto atendimento. Na noite de ontem, eu fui prestar um serviço de primeiro socorro a um amigo meu, onde a criança estava debilitada, com vômito, diarreia, estava bem crítica a situação, e a mãe, no desespero de sair correndo de casa, não pegou nem guarda-chuva. Na verdade, não estava chovendo quando a gente saiu da casa dela. Quando chegamos em frente ao PA, eu fui procurar estacionar o carro e não tinha onde. Então a gente vê que é uma situação triste, assim, quando uma mãe já está indo com a criança debilitada, desce na rua e tem que pegar chuva para chegar até ali. Parece uma situação boba, mas ontem eu me deparei com essa situação e é complicado, realmente. A mãe sair com a criança no colo, se molhando toda para atender a criança, quer dizer, já está indo ruim, vai ficar pior. Então pedi que dê uma atenção especial ao Executivo nessa questão para que seja executada uma cobertura ali. Boa noite a todos, obrigado. Sua indicação será encaminhada ao Executivo. Passo a cadeira de presidente ao vice e vereador Osiel Matos para fazer uso da palavra livre.
Boa noite, senhor presidente, vereadora Helena, demais colegas, Adriana Rochadel, nossa secretária, assim cumprimento os nossos funcionários, internautas que nos assistem, rádio comunitária, e hoje eu vou cumprimentar o senhor Ademar Pisque e, em nome dele, cumprimentar a todos os presentes nesta sessão. Tivemos uma mudança administrativa aqui no Legislativo Municipal, onde, após ser convidado e ter aceito a nova missão, o então assessor de comunicação aqui desta casa, senhor Cleiton Stael, assumiu a diretoria de comunicação da Prefeitura Municipal. Agradeço ao Cleiton pelos excelentes serviços prestados, com competência e dedicação, e desejo pleno sucesso na sua nova empreitada. Aqui no Legislativo já assumiu a função de assessor de comunicação o radialista Joelcio Andrade, ao qual damos nossas boas-vindas, com total confiança que terá êxito nos seus trabalhos de divulgação dos atos do Poder Legislativo. Quero cumprimentar todos os membros do Rotary Club Garuva, na pessoa do presidente ilustríssimo senhor Odair Floriano, pelas atividades desenvolvidas no município, trabalhos na área social, como empréstimos de cadeiras de roda e camas hospitalares. A preocupação demonstrada com relação ao trânsito, as reuniões ordinárias, onde são debatidos os demais e acolhidas as ideias para a solução de problemas relevantes do município, são a demonstração que o nosso Rotary Club, estabelecido em Garuva, vem cumprindo sua missão de apoio às atividades que melhorem a qualidade de vida de nossas famílias, mantenham a dignidade humana e promovam a paz. Na semana passada, tivemos a semana alusiva às pessoas com necessidades educativas especiais, através do ofício número 8/2013. A direção da PAI agradeceu o apoio que recebe do Legislativo e enviou um histórico das pessoas e atividades realizadas nos 20 anos de trabalho, desde a sua fundação até aqui, nominando a primeira presidente da PAI, senhora Íria Pereira, em memória, o atual presidente, senhor Valdomiro Oliveira, e também a atual diretora de administração, senhora Eliane Ferreira. Eu cumprimento e parabenizo a todas as pessoas que, de forma abnegada, trabalham ou trabalharam numa missão tão nobre, atualmente com 28 alunos e 13 funcionários. A PAI continua sua caminhada auxiliando as famílias que confiam e entregam seus filhos nas mãos de pessoas competentes, mas principalmente com amor ao próximo, que é o principal ensinamento que Deus nos deixou. Contem sempre com esta casa. Transmito essa mensagem à diretora da PAI e os funcionários da casa. Quero parabenizar a servidora Sheila Chaves pela passagem do seu aniversário no dia de ontem. Que Deus a abençoe. Quero aqui fazer, senhor presidente, uma indicação verbal. Solicito ao secretário de Infraestrutura, senhor Lorival Schmidt, muito obrigado pela presença, que faça análise técnica do melhor lugar para a colocação de lombada nas proximidades do Recanto do Pescador, conhecido também como Bar do João Duarte, na Estrada Geral Palmital. Moradores da localidade e o próprio proprietário do local alertam que os veículos passam naquele trajeto em alta velocidade e a medida traria segurança para um local com grande movimentação de pessoas, especialmente nos finais de semana. Meu muito obrigada. Será enviado. Desculpe, só um minutinho que pediram para eu falar. Parabenizar a festa da Escola Duque de Caxias, que ocorreu no dia de ontem. Parabéns e obrigado a todos os envolvidos. Só para a informação, essa lombada não foi pedido lá perto do comércio São João Duarte lá. Já um pedido de informação, pedido dessa lombada, eu, o vereador Célio e o doutor Otávio, vereador doutor Otávio, já 3 meses atrás já.
mas será enviado. Passo a presidência. Nada mais havendo a destacar, encerro a sessão, agradecendo a presença de todos e convidando a todos para a próxima sessão, no dia 9 de setembro de 2013. Que Deus cumpra o querer dele em nossas vidas. Boa semana, muito obrigada.